impossível contar até 10 sem ouvir explosões ou tiroteios em Alepo. Ao longo da última semana, eu percorri algumas vezes o território conquistado pelos combatentes do Exército Livre da Síria. As construtoras estão comprando terrenos que antigamente eram ocupados por grandes indústrias. Então tem muitos terrenos que estão contaminados. Fim das Olimpíadas 2012. O medo de uma cidade superlotada manteve os turistas afastados do centro e os trabalhadores dentro de casa. Boa noite. A luta pelo controle de Alepo, a maior cidade da Síria, poderá definir o futuro dos rebeldes que combatem pela deposição do ditador Bashar al-Assad. Na semana passada, o correspondente da Folha no Oriente Médio, Marcelo Ninho, presenciou em Alepo ferozes combates entre os rebeldes e as forças de segurança do governo. As imagens gravadas com exclusividade mostram um cenário de destruição, desespero e esperança entre os rebeldes. É impossível contar até 10 sem ouvir tiros e explosões em Alepo. A maior metrópole da Síria e capital econômica do país vive sob o pavor permanente causado pela artilharia do ditador Bashar al-Assad e do fogo cruzado com os rebeldes. Uma das cidades mais interessantes do mundo árabe e uma das mais antigas do mundo, com 6.000 anos de história, está arrasada por um conflito sangrento. Ao longo da última semana, eu percorri algumas vezes o território conquistado pelos combatentes do Exército Livre da Síria, a principal milícia rebelde. Junto com outros jornalistas, fui conduzido pelos rebeldes, a única forma de chegar a Alepo, já que o regime barrou a imprensa internacional. É uma rota de fuga, destruição e caos. Há montanhas de lixo por toda parte. Na área conquistada, rebeldes armados são agora o governo. Organizam as longas filas do pão, recolhem lixo e fazem justiça com as próprias mãos. Há dezenas de prisioneiros nas mãos dos rebeldes. Não só membros das forças inimigas, mas também criminosos comuns. Nos casos mais extremos, ocorrem execuções sumárias. Os insurgentes afirmam controlar metade da metrópole, o que é difícil de comprovar. Em Salahaddin, eu acompanhei ferozes confrontos entre os rebeldes e soldados do exército. O bairro de classe média baixa está totalmente abandonado. Alguns apartamentos foram arrombados pelos insurgentes para serem usados como abrigo e posições de tiro. O tiroteio é contínuo e os combates são quase corpo a corpo. Poucos metros separam os dois lados e é possível avistar a menos de 500 metros o estádio de futebol de Hamdania, cuja arquitetura lembra o Maracanã e onde estão posicionados os tanques do exército. O comandante dos insurgentes em Alepo, conhecido como Hadi Mara, é um comerciante de 30 anos que deixou um próspero negócio de importação de alimentos para liderar milhares de combatentes. Ele me disse que tem homens em número suficiente para controlar a cidade, mas que faltam munição e armas. Apesar da violência, a vida insiste em seguir seu curso. A menos de 1 quilômetro do fronte, crianças brincam em ruas destruídas sob som de metralhadoras. Há longos cortes na eletricidade, os telefones estão quase sempre mudos. Exaustos, os moradores parecem conformados com a previsão de um longo confronto. Numa coisa, os dois lados do conflito parecem concordar. Alepo é a batalha decisiva desta guerra.
Impressiona menos o fato de que as tropas da ditadura síria recuperaram total ou parcialmente o controle da cidade de Alepo do que a resistência incrível demonstrada pela oposição. Os homens do exército de Assad são 300 mil, mais 100 mil das milícias paramilitares, enfrentando apenas 70 mil membros presumidos do exército da Síria Livre. Essa impossibilidade de a oposição, pela disparidade de forças, ganhar no terreno de batalha, mas, ao lado dela, a incrível resistência de suas forças, está levando a uma negociação de bastidores que prevê mais ou menos o seguinte: Assad deixa o poder, mas os participantes do seu governo, que têm as mãos menos manchadas de sangue, permanecem em um condomínio com os grupos menos radicais da oposição, de preferência defendendo os direitos dos alauítas, a minoria, 12% da população síria, em que se baseia o poder de Assad. A alternativa a essa composição difícil, complicada, de sobrevida incerta, é mais sangue, muito mais sangue. O boom imobiliário e a falta de terrenos em São Paulo tem levado construtoras a usar áreas antes ocupadas por indústrias, que de alguma forma tiveram seu solo comprometido no passado. Há divergência se esses terrenos apresentam ou não riscos à saúde, mas compradores de novos imóveis têm se sentido lesados por não terem sido avisados do que havia antes nessas áreas. Construtoras estão sendo acionadas por conta dessa omissão e a Justiça tem dado ganho de causa aos compradores. São Paulo hoje está cada vez mais difícil você encontrar terreno na cidade. Então as construtoras estão comprando terrenos que antigamente eram ocupados por grandes indústrias. Então tem muitos terrenos usados antigamente por indústrias que estão contaminados. Já existem casos onde as pessoas entraram na justiça porque elas compraram um apartamento e no momento de receberem as chaves, de assinar a escritura, elas descobriram que tratava-se de uma área contaminada. Certamente, se esses clientes tivessem sido comunicados antes de que aquela área tinha contaminação, certamente eles teriam escolhido um outro local para morar. Eu e o meu noivo, no início de 2008, nós compramos 2 unidades do empreendimento Fiat Vila Augusta, né? Aí, em meados de 2009, começamos a descobrir, por conta de atrasos no início da obra, que tinha uma contaminação no solo. Então, eu comprei o apartamento aqui no Parque Clube em janeiro de 2010. Eu não sabia do problema quando eu comprei. Eu quero o que é justo. Eu paguei todas as minhas parcelas em dia, então eu quero que eles cumpram com o que eles ofertaram para mim. A CETESB, que é a Agência Ambiental Paulista ligada ao governo do estado, está com uma fiscalização grande nessas áreas. E a construtora, quando adquirir isso, antes de lançar ou de vender os imóveis, ela precisa descontaminar essa área. Se a construtora e a sua empresa de consultoria que foi contratada, elas fizerem as medidas de remediação adequadas, reduzirem as concentrações dos contaminantes, não vai existir risco à saúde e nem outros tipos de risco. Mesmo que esse terreno passe por uma descontaminação posterior, existe com certeza uma desvalorização do imóvel. O problema então não é tanto de saúde pública, mas mais uma questão econômica. Por um acaso, um dia eu for vender esse apartamento, eu não vou fazer a mesma coisa que a construtora fez comigo. Eu vou acabar avisando a pessoa. Pode acontecer de ele não achar que o valor está correto. Na realidade, não só para mim, mas seria uma maneira deles pagarem por uma coisa que no futuro eles não causem esse tipo de dano e problema para outras famílias, né? O pescador ele tem 2 amores, um deles é o mar. Aqui em Redonda ela é mais famosa por ser uma comunidade que pesca lagosta artesanalmente e também pela sua resistência
contra as pescas predatórias e ilegais existentes no litoral cearense. Aqui se pesca a lagosta desde o ano 58. Veio um americano chamado Moga, que trouxe um material chamado jereré, o primeiro apetrecho de pesca para se capturar lagosta na época. Então, hoje nós usamos um pretexto de pesca mais ecológico, mais preservador da espécie, que é o manzoá, ou covo, ou como nós chamamos na comunidade de cangalinha. Essa cangalinha ela é feita em parceria com as famílias. O filho, a mulher do pescador tem participação na construção desse material. A pesca artesanal é aquilo que é feito com amor, com carinho, com as suas próprias mãos, preservando o meio ambiente, respeitando o limite do meio ambiente, o que o ambiente pode nos dar e o que nós podemos tirar dele. Eu vim de longe, atrás da brisa, com 7 pedras, bordei a minha camisa, pra ver a doida das lantejoulas. Hoje, do jeito que está, mesmo sem a gente saber do preço atual da lagosta, estão pagando ela ao pescador de R$14, a lagosta inteira. Nós pescamos não somente assim para sobreviver, mas também é muito prazeroso estar no mar, né, que nós temos uma sensação de liberdade imensa. E lembrei-me de um pescador que já faleceu, por nome Zé Carlos. Ele dizia que o mar era o pai e a mãe dele, né, porque dava de comer, dava de calçar e dava de vestir e ainda o balançava para dormir. Barcelona é a capital europeia dos furtos e tem também muitos problemas de prostituição, venda de drogas na rua. E esse ano ela está aplicando um verdadeiro choque de ordem na cidade.